Como encerrar esta novela bufa? 1. Devolvendo as terras usurpadas dos índios e pedir desculpas pelos estragos e confusões que a civilização dos brancos fizeram? Ou, amigas do jornal Bertolini, hoje nós vamos falar sobre uma novela burlesca. Burlesco é cômico, que provoca riso. Eis a novela da qual todos nós participamos no Picadeiro do Circo Brasil. Há muito tempo, lá pelas bandas do Ocidente, navegadores aventureiros, exploradores, encontraram primeiro um monte, depois uma área de terra maior e, finalmente, uma enorme área territorial que denominaram sucessivamente Monte Pascoal, era o período religioso da Páscoa, Terra de Santa Cruz e, finalmente, pela madeira vermelha, pau-brasil, que encontraram, deram-lhe o nome de Brasil, cor de brasa, madeira incandescente. Primeira mentira desta novela. Os navegantes já sabiam existir terras por estas bandas. Então, mandaram o escriba da comitiva escrever uma carta ao soberano que patrocinava a excursão, que narrasse que haviam encontrado enorme extensão territorial desabitada. Segundo a piada, já havia 3.500.000 indígenas, habitantes da terra. Portanto, o território já tinha dono. Mesmo que não unidos, os Jesuutapuias e os Tupis-Guaranis viviam em guerra, embora fossem nações diferentes. Mas eram os donos. Roubaram-lhes a propriedade. No processo nada cordial de aproximação, quiseram saber onde havia o ouro com que os indígenas se ornamentavam. Para vencer a dificuldade, um português esperto, Diogo Álvares Correia, colocou aguardente numa vasilha e ateou fogo, ameaçando incendiar as águas dos rios e dos mares, se não contassem onde havia ouro. Pura balela. Terceira mentira. Daí o clamor indigenista. Caramuru, Caramuru, Deus do fogo, homem saído do mar. E as mentiras proliferaram ao longo dos séculos. Casamentos de brancos com índios, surgindo a espécie de mamelucos. Para desenvolver a agricultura, a cana-de-açúcar principalmente, os índios não eram afeitos ao trabalho. Daí a busca da mão de obra africana, início da escravidão, crime monstruoso contra a humanidade. Na disputa da prioridade da nova terra, tentou-se o Tratado de Tordesilhas, que não prosperou com a contestação de um dos soberanos. Inglaterra e Espanha brigavam pela posse da terra. Eles alegavam não ter visto nenhuma divisão de terra no legado de Adão e Eva. Na tentativa seguinte, para administrar a enorme extensão territorial, mais de 8.500 quilômetros de costa litorânea, repartiu-se em capitanias hereditárias, concessões outorgadas aos empreendedores aventureiros pelo soberano. Só a Bahia e São Paulo prosperaram,
e Rio de Janeiro também. Por isso, a família real e a corte, mais de 1.500 pessoas, fugiram para cá quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Há muitos detalhes a explicar até a independência do 7 de setembro de 1822, há 200 anos. E a proclamação da República pelos militares, deportando a família real para a Europa, em 15 de novembro de 1889, encerrando o período monárquico. Isso conta a história. Pois não é de se assustar que nos tempos atuais ainda encontramos resquícios de monarquia nos grupos que hoje estão aboletados no poder e outro grupo sequioso para voltar ao poder, reinstalando nova monarquia camuflada de democracia. Um bando brigando e defendendo a democracia do país, ao lado do povo, que é verdadeiro soberano, igualmente ameaçado de perder sua liberdade, como os 3 milhões de índios que atualmente estão reduzidos a 3.500 indígenas. Um bando de quase 600 chamados representantes do povo nas duas casas de leis, Senado e Câmara Federal, estão comprometidos entre si, defendendo seus interesses pessoais, em deslavado corporativismo. Mais uma grossa e gorda mentira. Atrelados a um grupo de urubus togados que sofrem de síndrome de monarquia, cada qual agindo monocraticamente como reizinhos, descumprindo seu papel previsto no documento chamado Constituição Brasileira. Como encerrar esta novela bufa? Como encerrar esta novela bufa? 1. Devolvendo as terras usurpadas dos índios e pedir desculpas pelos estragos e confusões que a civilização dos brancos fizeram? Ou 2. Retomarmos as forças armadas que agiram desde 1890, reinstalando uma democracia patriótica de fato? A escolha é sua. Obrigado por sua atenção. Repasse esse texto aos seus contatos. nbertolini01@gmail.com. Até a próxima.